Começamos. E aí, pessoal, tudo bem? Renata, Miziara já entrando. Como é que vocês estão? Estão ouvindo bem? O som tá bom? Como é que tá o áudio? Tá legal? Só dá um ok. Maravilha. Show de bola, galera! Primeira live do ano. O ano teoricamente começa agora, né? Todo mundo começa a fazer regime no dia 6 de janeiro, não é no dia 1º, né? Inclusive eu, né? Tava tomando breja que nem um retardado até a semana passada. E agora a gente começa a se cuidar um pouquinho, voltamos a trabalhar, né? A gente saiu de recesso, fiquei de recesso quase 3 semanas. E aí também a gente também deu uma pausa nas lives, mas vamos voltar na primeira live do ano. Faz tanto tempo que eu não dou aula, que eu não falo alguma coisa que eu tô até meio travado, mas aos pouquinhos eu vou vou voltando ao ritmo. Gente, primeira coisa, feliz ano novo, muitas cervejas boas pra gente esse ano. É um ano que a gente acha que vai ser muito melhor do que 2019, tá todo mundo muito esperançoso. Se Deus quiser, vai ser realmente um ano muito legal. E quero ver vocês antenados na Brau Academy, porque a gente tem coisa muito legal para fazer, tá? Estamos finalmente começando a testar o nosso modelo de cálculo de amargor, então uma versão do software sai esse ano. Além disso, estou começando a escrever meu livro de cálculo, porque fazendo software eu já vou começar a colocar no papel, já que eu já estou rabiscando já um monte de coisa para fazer esse software. Nada mais justo do que colocar todas essas contas num papel, né? E aí depois transformar isso em livro. Então vai ser realmente um livro de cálculo aonde que eu vou detalhar melhor essa memória de cálculo toda do software que a gente está fazendo. A gente está lançando um novo portal de ensino online e vai ser bem legal. A gente está com o curso de tecnologia cervejeira já todo gravado. São 110 horas de curso, né? O mesmo curso que a gente dá presencial, a gente já tem ele todo gravado. Já tem disponível já para quem quiser. A gente já está numa plataforma temporária, mas a gente está transportando tudo isso para uma plataforma definitiva. Tá? Então a gente tem muita coisa legal nesse ano de 2020. Sejam bem-vindos, a gente vai continuar com a live toda segunda-feira, a partir das 20 horas, porque tem tido um feedback muito legal, então obrigado aí por todo mundo que sempre acompanha nossas lives. E vamos falar um tema que todo mundo tem pedido, que é sobre água. E aí eu parei para pensar, na hora de eleger o tema, eu falei, vamos falar da água de lavagem, né? Nas lives não dá para falar, não dá para dar o curso inteiro de água, né? Então aos poucos a gente vai colocando alguns desses tópicos de água que for de interesse de vocês. E continue mandando pra gente sugestões de temas que a gente vai trazendo, tá? A gente está fazendo a live de hoje em função de uma sugestão de um tema de diversas pessoas falando sobre água. A gente vai falar agora sobre a água de lavagem, depois a gente vai falar sobre sais, né? Que é até mais interessante. Então, mais para janeiro, fevereiro, vamos destrinchando, né, esse assunto de água. E a ideia de falar de água de lavagem hoje para vocês é falar o que a gente tem que pensar nessa água de lavagem, né? A água de lavagem ela é importante de diversas formas. Não é apenas o tanino que pode ser extraído da água de lavagem, mas se eu não pensar muito bem a água de lavagem e colocar numa temperatura mais alta, ou num pH que não é ideal, eu posso extrair taninos. Quanto de água de lavagem utilizar? Essa é uma outra pergunta que todo mundo faz e eu vou querer responder isso para vocês porque eu tenho um método próprio meu de pensar na água de lavagem, na quantidade de água que a gente vai jogar para fazer a lavagem do mosto.
tá? E eu queria passar isso para vocês, porque tem muita gente que se mata em ficar fazendo conta de quanto que eu vou jogar de água de lavagem, mas se esquece de algumas outras coisas. Primeiro ponto na hora que a gente fala então de água, falando, né, do elemento água, a gente está usando a água de lavagem. Qual que é a finalidade da água de lavagem? Questão básica, né, um assunto básico. A água de lavagem ela é utilizada para que a gente consiga jogar, né, mais água na panela de clarificação e conseguir extrair mais açúcares, aumentar o rendimento da nossa cerveja, né? Então é por isso que a gente tem a água de lavagem, por isso que a gente lava o mosto. Que cuidados que a gente tem que ter com esta água? A solubilidade de matérias orgânicas em geral aumenta quando a gente aumenta o pH. Quanto mais alto o pH, a tendência é qualquer matéria orgânica a gente conseguir extrair mais facilmente. Mas o que a gente se preocupa aqui é os taninos ou substâncias que estão ali na casca do malte, né? Os taninos, por exemplo, eles são substâncias que estão ali na casca do malte. Muitos deles ou estão simplesmente soltos, que é só você jogar na água o malte, ele já extrai. Mas a gente tem outros taninos que estão aderidos na casca do malte. Se eles estão aderidos na casca do malte, eu vou precisar de uma ação química, de um pH um pouquinho mais alto para poder extrair esse tanino. Explicando um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Existem taninos que já estão sob a casca do malte soltos, né, de fácil extração, que é simplesmente jogar esse malte na água que eu extraio. Malte com coloração cada vez mais escura, né, até 50 EBC, um malte que tem até 50 EBC, ele não tem muito tanino disponível para ser extraído. Chegando em 70 já começa a ter. 120 EBC é um caramunique, já tem uma quantidade razoável de taninos já, que é extraído quando você vai usar o caramunique para fazer a sua Red Ale, a sua Imperial Stout, entre outras, né? Malte torrado, ele tem mais tanino ainda. Então, quanto mais escuro for o malte, maior a cor desse malte, mais tanino livre, solto, tem na casca do malte. Que é só jogar em água fria, que extrai já um pouco, uma grande quantidade. Tá? Então, você tem taninos que estão mais fáceis de serem extraídos e você tem taninos que vão ser um pouco mais difícil de ser extraído, que são os que estão aderidos na casca do malte. O tanino que está aderido ali na casca do malte, ele precisa de um mosto, de uma água com um pH elevado para poder solubilizar esse tanino. Então, o pH da água de lavagem, se ele for acima de 5.7, 5.8, eu já consigo solubilizar taninos numa proporção muito alta, tá? Então, é por isso que a gente tem que corrigir o pH da água de lavagem, por conta disso. Por conta da solubilidade dos taninos que tem num pH um pouco mais elevado. Esse pH ele funciona não só com taninos, mas como substâncias de amargor, né? Então não dá para falar aqui tudo isso, mas na fervura a gente tem um amargor muito maior conforme a gente vai aumentando o pH da nossa fervura. Vai aumentando o pH, vai aumentando a extração de alfa-ácidos também. Então, o fator pH ele vai interferir no tanino por conta disso, tá? Desculpa, gente, um pelinho de gato do Zé, que eu tava com o Zé no colo aqui, entrou um pelinho no meu olho que... Perdão. O pH vai extrair mais taninos. Não só o pH, mas a temperatura da água. Então vamos pensar agora também na temperatura da água. Se eu jogar, corrigir o pH, deixei num pH que está ok.
mas eu coloquei essa água junto com o meu malte numa temperatura onde que essa água está acima de 80. Quanto maior a temperatura da água, mais agitada ficam as moléculas da própria água, e isso faz um atrito na casca do malte, promove um atrito cada vez maior. Quanto mais alta a temperatura, maior o atrito na casca do malte, que com isso extrai mais taninos também. O limite dessa temperatura é 80 graus. É 80 graus. Então a gente sobe a temperatura de mash out para um limite aonde que não chegue em 80 graus. 76, 78, né? Fica ali mais ou menos nessa faixa. Por conta da extração de taninos, por conta da agitação das moléculas, né? A fervura, então, nem se fala. Quando se faz decocção, se extrai muito tanino, né? Realmente se extrai muito mais tanino do que se espera. Então, a gente tem extração de taninos. Como pensar na água de lavagem? A água de lavagem ideal é o pH até 5,7 e numa temperatura até 78 graus. Né? Mas na hora que eu jogo essa água de lavagem junto com meus grãos na panela de clarificação, a minha panela de clarificação já esfriou um pouquinho, né? Em casa, se você é caseiro, pensa o seguinte, fez um mash out em 78. E aí você tem uma panela em casa que não tem isolamento térmico nenhum. Se não tem isolamento térmico nenhum, o que vai acontecer com essa temperatura? Na hora que você começar a lavar o malte, essa temperatura vai estar entre 72 e 74. Para você não deixar que a temperatura da clarificação toda caia, e isso é um problema porque quanto menor a temperatura de clarificação, maior a viscosidade. Maior a viscosidade, menor o fluxo que eu estou extraindo da minha clarificação. E se chegar por volta de 65 graus, eu começo a ter formação de gel. Gel é um negócio que vocês talvez não entendam da forma que é. É proteína e água entrelaçada com água. Isso acaba virando um composto muito grande que aumenta mais ainda a viscosidade. Eu tenho que manter a temperatura da minha panela de clarificação, então, por volta desses, no mínimo, vamos pensar uns 74 graus. 74 a 78. Se eu falei para vocês que a temperatura de clarificação começou a cair, vai estar em 72, o que adianta eu jogar uma água de lavagem a 78 ali? Não adianta nada. Na hora que misturar isso, vai ficar uma temperatura de uns 74, 75. Em casa, se você é caseiro, eu recomendo que você deixe a temperatura da água de lavagem em por volta de 82, 84, tá? Para que na hora que vá para a panela de clarificação, você aumente um pouco a temperatura daquilo que está na tua panela de clarificação, tá? Então, mas na indústria, como a gente tem isolamento de lã de rocha na tina de clarificação, e a gente tem muito pouca perda térmica, né, nessa tina de clarificação, a gente usa a água de lavagem a 79, porque a tina de clarificação perde 1 grau, tá? Então tem essa diferença, tá? A temperatura da água de lavagem eu deixaria em casa a uns 82 a 84. E o pH abaixo de 5,7. Geralmente por volta de uns 5,4, 5,5. Outra importância da água de lavagem, eu não falei dos sais, né? Você, lógico, que quer fazer uma cerveja melhor, você vai fazer a correção de sais da sua água. E você também vai fazer a correção não só da água de mostura, mas você vai fazer a correção da sua água de lavagem também. Gente, esse é o Zé. Tá querendo vir no colo. Olha o tamanhozinho da criancinha. Zé, dá feliz ano novo pra todo mundo, ó.
Oi! Não tem como, gente. Eu fico aqui, os gatos ficam pulando no meu colo. E esse é o José, 14 anos já comigo. Tá aí, teve um probleminha na pata semana passada, levamos para tirar um raio-x, mas tá tudo em ordem com ele. Graças a Deus. Fizemos 2, 3 radiografias e tá tudo certinho. E tá aqui no meu colo, tá aqui no meu colo. Vai ficar aqui por um tempo. Na hora que você vai fazer então a correção de sais, eu vou fazer na minha água de mostura e eu vou fazer também na minha água de lavagem. Então eu faço também a correção de sais. Joga primeiro os sais para depois fazer a correção de pH. Porque na hora que você joga os sais, você altera o balanço, né, das reações químicas da tua água de lavagem, que isso altera o pH também. Joga primeiro os sais, na hora que essa água de lavagem está fria, né? Tá começando a esquentar ela, joga os sais e vai subindo a temperatura um pouco, vai solubilizando aquilo. Daqui a 5, 10 minutos você volta ali e faz a correção de pH, tá? Feita a correção de pH, subiu na temperatura da tua água de lavagem que precisa chegar, né? Caseiro entre 80 e 84, se é a micro cervejaria 79, você tem pronta a sua água de lavagem, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de preparar a água de lavagem. E que momento que eu começo a aquecer a minha água de lavagem? No momento depois que eu arrio o malte. Eu preparo a minha água de mostura, jogo sais, e aí eu jogo o malte, né? Já com essa água quente eu jogo o malte, acerto o pH, e aí a partir dali é o momento que geralmente na abraçagem você fica um pouco tranquilo, né? Então, comecei a minha mosturação, eu já começo a esquentar a água de lavagem. Dá mais ou menos 1h30 até eu conseguir usar essa água de lavagem. É o tempo para esquentar ela. Bom, esses são os cuidados que a gente tem que ter com a água de lavagem. Agora, eu falei que eu ia dizer para vocês qual que é a quantidade de água de lavagem que eu recomendo para vocês. A quantidade de água de lavagem é uma coisa que a maioria das pessoas vão tentar fazer cálculos. Se eu uso 3 litros para cada quilo de malte na mostura, o grão absorve 0,95 litros para cada quilo de malte que eu joguei ali, a minha fervura ela evapora 12%, então eu perco tantos litros no final da mostura, na evaporação. Na mostura também evapora, na clarificação também evapora. Perco no trube quente também um pouco. Então tem gente que faz essas contas todas. Além de que depois da fervura o teu mosto ele encolhe em 4%, né? Por volta de 4%. O número mais preciso é 3,72, mas a maioria usa 4%, beleza. Por volta de 4% ele encolhe. Então, todo mundo faz essa conta mirabolante para ter a quantidade de cerveja que planejou no começo. Só que, vamos supor um exemplo. Nesse dia especialmente, você moeu mais fino o malte. Você teve um rendimento melhor. Você teve uma eficiência nesse dia melhor. Se você teve uma eficiência melhor e você fez os mesmos 20 litros que você estava planejando fazer, esses 20 litros eles vão estar com uma densidade maior, né? Se está com uma densidade como a OG maior, você vai ter uma cerveja mais escura, mais doce, com mais álcool, porque isso vai fermentar. Ou seja, você fugiu do estilo. E o inverso também é verdadeiro. Vamos supor que você fez uma moagem mais grossa, ou sei lá, você... Durante a mosturação você tem como aumentar ou diminuir, tem diversos fatores que influenciam na eficiência da abraçagem, né? Vamos supor que você teve uma eficiência menor.
Teve uma eficiência menor, mas se eu fizer os mesmos 20 litros, a densidade desses 20 litros vai ser uma cerveja muito mais clara, menos alcoólica, com sabor mais leve. Eu não quero isso. Errei a cerveja. Eu não fiz a cerveja que eu estou planejando. Então, calcular a quantidade de água de lavagem, você pode ser induzido a um erro. E aí, se você está fazendo uma cerveja para concurso, você errou o estilo. A tua Red Ale, que era para ficar vermelha, ficou marrom. Ou ficou amber claro, aguada, sem gosto nenhum. Tá, então qual que é a solução? Qual que é a melhor forma? O que eu faço? Seguinte, boto para esquentar uma quantidade de água de lavagem maior do que eu vou usar. Que é para, se eu tiver uma eficiência maior, eu vou lá, vou pegar essa água de lavagem e vou acrescentar na minha cerveja. O importante é eu ter a cerveja como eu planejei. Como é que eu faço? Você está durante a clarificação, clarificou a cerveja, extraiu o mosto primário para a panela de fervura. Começou a extrair então o mosto para a panela de fervura. Esse mosto primário, ele tem uma densidade muito alta. Vamos supor uma cerveja que tenha 12 Brix, 12 grau plato de OG, ou 1048 se a gente está medindo no densímetro. O mosto primário geralmente tem de 16 a 18 Brix. O mosto primário. Vou começando a lavar o meu malte. A densidade do mosto que está indo para a panela de fervura está caindo. Porque eu estou extraindo açúcar da clarificação e enviando para a panela de fervura. Até que vai caindo, vai caindo. E a panela de fervura que está recebendo este mosto, que está vindo da clarificação, também está caindo a densidade na panela de fervura. E essa densidade que antes estava em 16 e 18, porque o mosto primário, neste exemplo, entre 16 e 18, ele começa a cair para 15, 14, 13, 12. A minha OG é 12. Mas eu sei que a minha fervura geralmente concentra, se você é um caseiro, 1 Brix e meio. De 1 a 2 Brix, geralmente, né? Você sabe quanto que a tua fervura concentra porque você já fez várias cervejas e sabe qual que é. Então, 1 Brix e meio, que é o exemplo. Eu vou parar a minha lavagem na hora que a densidade que está na minha panela de clarificação, de fervura, tiver em 10,5. Porque aí, fervendo, sobe para 12. Maravilha! Acertei a minha densidade. Não importa a quantidade de cerveja que eu fiz. Importa que eu acertei a cor, a graduação alcoólica, o sabor da cerveja que eu estava planejando. Se o volume de cerveja for muito diferente do que você estava planejando, você vai lá no software e recalcula o lúpulo, para que o amargor dê exatamente aquilo que você estava planejando. Então, esse é um ponto de controle de qualidade que eu acho que a gente tem que ter, com certeza no cervejeiro caseiro, mas também na microcervejaria, para acertar a OG da cerveja que a gente faz, tá? Então, só recapitulando, tá? Para caso alguém não tenha entendido, para mim, a quantidade de água de lavagem ideal que a gente vai usar vai ser a suficiente para que eu tenha a densidade na minha panela pré-fervura, antes do início da fervura,
que eu tenha a densidade ideal que eu quero. Se eu estou planejando uma cerveja com 12 brix, na hora que eu vou lavando, a densidade da panela de fervura vai caindo. De 18 até 10,5. Na hora que chega em 10,5, eu paro de lavar. Eu vou fazendo medições constantes no que está na panela de fervura. Chegou em 10,5, eu paro de lavar. Fervi, chegou para 12, acertei a minha OG. Dica: antes de coletar uma amostra da panela de fervura para medir essa densidade, você vai homogeneizar bem. Porque senão você vai fazer uma leitura errada, né? O mosto primário foi todo pro fundo. E aí a lavagem está indo por cima. Ela não se mistura tão fácil com o mosto todo que estava ali na panela. Pode perceber. Então já vai a dica para evitar cagada, tá? Que acontece, e bastante. E principalmente em micro cervejaria. Micro cervejaria você faz como? Você liga a bomba do Ripple. Liga a bomba do Ripple para homogeneizar aquilo por 1 ou 2 minutos numa potência elevada para coletar uma amostra. Para coletar uma amostra e ver se chegou na densidade. Beleza, galera? Isso era o que eu ia falar sobre água de lavagem. Vamos para as perguntas aqui. O Zé não saiu do meu colo. Ele continua aqui ainda, esse sem vergonha, ó. Fala tchau, Zé. Tchau. Olha o tamanho do gatinho, ele tem 7,5 kg. Mas eu vou ter que tirar ele do colo porque eu preciso chegar no celular aqui para conseguir ler. Aí não derruba o microfone, Zé. Vamos primeiro para o Facebook, a gente sempre faz Facebook e Instagram junto. Vamos lá para as perguntas. Rodolfo Braga, como é que tá? Boa noite. O Laures está perguntando. Boa noite, cara. 5 quilos, 5 quilogramas que mais e pança de breja. Mas estamos aí. Com certeza, cara. Depois do ano novo a gente sempre engorda. Eu engordei só 1 quilo, cara. Consegui. Vou perder ele nessa semana. Feliz ano novo. Valeu. Valeu, Laures. Viramos o ano em Gramado na fazenda do Natanael. Maravilha, meu querido. O lúpulo tá bombando. Cara, sucesso pra você, cara. Laures é um dos caras que tá encabeçando aí a plantação de lúpulo. Show de bola, meu amigo, cara. Muito orgulho aí e espero que 2020 seja muito bom pra gente, cara. Vanessa. Oi, Matheus, que bom te ouvir. Legal, Vanessa. Legal ver todos vocês por aqui. Tivemos uma audiência muito boa hoje, eu esperava uma audiência menor, mas a gente está com uma audiência bem legal. Muito obrigado a participação. Vamos aqui agora no Instagram. Quem tiver perguntas, vamos lá, galera. Tudo bom, galera? Feliz ano novo, Renata. Tudo bem? Não sei se é Renata ou se é Alexandre, mas feliz ano novo para os dois. Vamos ver se no Instagram tem pergunta. Laísa, tudo bem? Deu tudo certo com o teu controlador? Que bom. A gente tem duas formas de instalar o controlador de temperatura na geladeira. Uma deles é instalando direto no termostato da geladeira. Outra forma é uma ligação dos fios que você não tem que entrar na geladeira, abrir o controlador para ir lá e plugar os fios. Ele controla, ele corta a corrente de força que entra na geladeira, né? O full gauge faz isso também. Eu tenho dessa forma, tá? Porque eu não sou dos mais fuçados em abrir uma geladeira e colocar o fio direto lá, mas eu sei que dá, que muita gente faz. Mas tem um outro tipo de ligação que é ligar a força que vem da parede no full gauge, tá?
e aí o full gauge ele corta ou ele manda essa eletricidade para a geladeira, tá? E aí você tem que deixar o termostato da geladeira ligado no máximo, sempre. Para que ele sempre ligue, né? Então, duas funções. O full gauge pode ou controlar o termostato da geladeira ou controlar a eletricidade, cortando ela. Mas vamos lá, a pergunta da Laísa. Estranhei porque teve muita presença de espuma durante a fervura do meu mosto. Eu tirava e aparecia mais ainda. Laísa, quando tem muita espuma é porque a tua fervura deve estar muito intensa. Tá? Uma fervura um pouco mais branda não fica tão intensa assim não. Se você estiver tendo problema, você pode jogar um anti-espumante. O anti-espumante fácil de achar é o Luftal. Mas se você conseguir comprar, tem Fermicap, Low Foam, entre outros, tá? A Laísa também está perguntando que a água de lavagem dela não estava na temperatura quando lavou o esmalte. Em que temperatura você diz? 78, 82? Se pode prejudicar de alguma forma a cerveja? Não. O que eu entendi é que você falou que a água estava numa temperatura mais baixa. Não deu para entender se é uma temperatura mais alta ou mais baixa. Se tiver mais baixa, a única coisa que vai dar é aumentar a viscosidade e pode entupir a tua clarificação, mas prejudicar a cerveja não. Temperatura mais alta interfere sim, que é extraindo mais taninos, que é aquilo que a gente falou. Microcervejaria. Microcervejaria, se eu não me engano, é o Marcos, né? Tá na Ilha da Magia. Porra, que inveja, cara. Eu tava em começo de dezembro. Muito legal. Suomi Beer. Matheus, acerta-se a densidade na panela de fervura, deixando ferver mais ou acrescentando água de lavagem? Você pode acertar sim. É mais fácil jogar água do que ferver mais. Se tiver que ferver muito mais, você vai escurecer a tua cerveja para acertar a densidade. Por isso que é bom você ficar acompanhando a densidade da panela da fervura constantemente, para não deixar que essa densidade caia muito, tá? Se cair muito, eu vou te falar, cara, ferrou. Ferrou porque ferver 2 horas não é solução, tá? Não é solução. Geralmente, se você ferve 1 hora, ferver 2 vai deixar teu mosto muito mais escuro, tá? A tua cerveja, né, no caso. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Eduardo. Opa, tudo bem? Beleza, Eduardo? Feliz ano novo aí, cara. Eu gostaria de saber como eu faço para fazer uma APA corrigindo a água. Qual seria o meu target para esse estilo? Eduardo, a gente vai tentar fazer mais lives sobre água, tá? Mas já passando aqui, cálcio eu deixaria entre 70 e 110, magnésio entre 10 e 30, cloreto entre 70 e 100, sulfato entre 100 e 150. Mais ou menos isso, tá? Mas eu quero explicar o porquê disso tudo, né? Não adianta só te passar os targets se eu não te explicar. Eu quero voltar aqui e falar mais sobre água ainda. A B Pontes está perguntando, via de regra não vale fazer mais de uma lavagem? O que você diz por mais de uma lavagem? Seria jogar 5 litros, depois jogar mais 5, mais 5? Sim, vale a pena, você vai lavando o quanto você quiser, até que o que tiver na panela de fervura chegue na densidade que você quer. Eu não sei se eu consegui entender bem a sua pergunta, mas eu acho que é algo por aqui, por volta disso. Levitec entrou, é a Gabi que tá aí? Gabi tá nos ouvindo? Que legal. Celão tá perguntando, verdade, tenho uma no controlador, o resto da ligação. Sim,
Legal, você está falando sobre o que eu falei para a Laísa do controlador, né? Do controlador de temperatura. Vander Ramos, eu costumo transferir o mosto primário para um balde e depois adiciono água de lavagem e ainda faço uma recirculação. Então devo parar de fazer isto? Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que você faz uma recirculação na hora que você joga água de lavagem porque você faz batch sparge, é isso? Fazer batch sparge ou não, ou fazer o fly sparge, a gente tem duas formas de sparge, ou batch sparge ou fly sparge. Não elimina essa técnica que eu falei de ir medindo a densidade que está na panela de fervura, tá? Para que você acerte a sua OG. Uma coisa não interfere na outra, se é que eu consegui entender a tua pergunta. Debril Barretos. Matheus, em relação aos sais minerais, isso vai depender do estilo? Com certeza, é o estilo e principalmente o que você quer da cerveja que vai te levar a fazer as correções de sais, tá? Para mais ou para menos. Para menos. De nada, Laísa. Disponha. Legal te ver sempre por aqui. Uma das pessoas que mais interage aqui em todas as nossas lives. Valeu. Eduardo tá perguntando, pode repetir? Eduardo, vou ser sincero contigo. De todas as perguntas eu não lembro exatamente qual que era a sua, cara. Faz a pergunta de novo aqui pra mim que eu vou esperar, tá? Coloca ela bem detalhadinha, por favor. Vamos ver se tá fácil achar a tua pergunta aqui. Gente, eu tenho um gato aqui que tá mexendo a perna do tripé. Achei a pergunta do Eduardo. Opa, tudo bem? Gostaria de saber como eu faço para fazer uma APA, corrigindo a água. Ah, tá. É o sais da APA, né? Desculpa, eu realmente não lembrava qual que era a sua pergunta. Então anota lá. Qualquer coisa, os vídeos estão todos amanhã no YouTube, tá? Até o final do dia, tá no YouTube da Brau Academy. Cálcio, de 70 a 100. Magnésio, de 10 a 30. Cloreto, 70 a 100. Sulfato, de 100 a 150. Mais ou menos isso eu colocaria na água. Isso é o target de sais da água, tá? Você tem que colocar no software e ele tem que te calcular a quantidade de cada um dos sais que você vai jogar. O Marco André está perguntando qual que é o melhor pH para água de lavagem, né? A água de lavagem tem que estar obrigatoriamente abaixo de 5.7. Eu deixo geralmente entre 5.4 e 5.5. Por quê? Porque na hora que você joga junto com o teu mosto, você não aumenta o pH do teu mosto. Eu deixo o mosto entre 5.2, a mosturação entre 5.2 e 5.4. E aí jogando uma água 5.4, ela vai manter ali durante a tua fervura 5.4 também. Boa noite, José Márcio, tudo bem? Tiago Ferreira perguntando, e os estudos do cálculo de amargor? Tiago, a gente está testando a nossa teoria de cálculo de amargor, né? A gente estudou, foi lá, levantou, criou todas as informações, criamos um entendimento sobre isso, discutimos sobre isso em diversos lugares, até em congressos internacionais. Mas eu não posso lançar o software, eu tenho já uma fórmula matemática, mas eu não posso lançar ela, porque não vai ter credibilidade, se eu não testar. Então a gente está testando agora, a gente está no momento de teste. Talvez isso dure 6 meses, tá? Mas eu acredito que até esse ano a gente consegue testar e soltar essa fórmula aí para todo mundo, não só a fórmula, mas o software.
Francione, como é que tá, meu querido? Em Indaiatuba, estaremos aí de volta aí, fazendo um curso de sommelier. Já ouvi, o Francione está dizendo que já ouviu isso em água. Você assistiu a aula de água, né? Legal, cara. Se tiver qualquer dúvida, tamo aí. Luiz Alberto, desejando boa noite, feliz ano novo. Legal te ver aqui de novo, Luiz Alberto. Você sempre tá por aqui também. O Diego também tá sempre por aqui. Tudo bem, meu querido? Vamos armar mais um curso de lúpulo e off flavor aqui em Itapema. Porra, cara, preciso voltar pra aí. Eu dei curso em Santa Catarina inteira e agora ninguém mais me chama, cara. Não volto mais pra Santa Catarina. O que aconteceu? Me chama de volta, por favor. Ô, Humberto, feliz ano novo, meu querido. Tudo bem? Gente, momento para as últimas perguntas. Quem tiver, o Celão aqui no Instagram tá falando: cheguei tarde e não sei se falou vantagens e desvantagens para tipos de sparge. Nunca faço fly sparge porque braço sozinho e vou adiantando etapas. O tema na verdade é mais água de lavagem, a gente não falou por conta disso. Mas vamos lá, coisa rápida. Fly sparge é não mexer na camada de grão e ir jogando água por cima. Essa água ela entra por caminhos preferenciais e acaba não extraindo tanto açúcar do teu malte. O batch sparge é jogar água e revirar toda essa camada de grãos. Com isso você quebra caminhos preferenciais, só que agora você tem um mosto turvo e você vai perder mais tempo recirculando ele para poder clarificar ele, depois de clarificado, poder mandar para a panela de fervura, tá? Então é eficiência versus tempo. Galera, acho que acabou. Marco André, de Vale do Itajaí, perto de Pomerode. Pomerode, cara, que cidade linda, maravilhoso. Legal, ia muito aí para Blumenau, dava aula bastante na Escola Superior de Cerveja e Malte. O Vander tá perguntando se vai ter curso de sommelier em BH. Vander, a gente gostaria muito, cara, se tiver alguém que pode ajudar a gente a organizar e divulgar aí em BH, cara, vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer. A gente nunca deu cursos longos aí em BH, a gente nunca deu nenhum curso em BH na realidade. Se você conseguir ajudar a gente a organizar, a gente vai ser eternamente grato a você. Vamos se falar, depois me manda uma mensagem no particular. O Eduardo está perguntando: obrigado pelo target da APA. Posso fazer a correção dos sais no total da água de mostura? Você pode jogar todos os sais na água de mostura, tem gente que faz isso, tá? O mais comum é jogar água de mostura e na água de lavagem, tá? É o mais comum, mais simples de fazer, porque com isso você controla um pouco o pH também, tá? Você mantém o pH estável nas duas, mas não tem problema, pode jogar todos os sais na mostura, sem problema nenhum. Galera, tem aqui a última pergunta do Celão. É que faço, coloco... eu não entendi muito bem o que você falou, Celão, mas você falou que você faz dessa forma, né? Maravilha. Francione está perguntando aqui: não entendi muito bem por que você deixa o pH da água de lavagem em 5.4. Nós deixamos a 5.2 direto. Cara, depende qual que é o seu target de pH da fervura, ou 5.2 ou 5.4. É uma faixa boa. Tem gente que trabalha em 5.2 e tem gente que trabalha em 5.4. Tá? Então, eu não quero te falar assim, faça 5.2 e não faça 5.4. Qual que é a vantagem de 5.2 e 5.4? Se você quer uma cerveja mais leve, mais refrescante, como uma Pilsen, tenha em mente um pH mais baixo, que é o 5.2. Tá? Por quê? Porque 5.2 no início da fermentação, fermentou, caiu para 4.3.
esse pH um pouquinho mais ácido, ele deixa a cerveja mais refrescante. Se você começar a fermentação em 5,5, o pH depois da fermentação vai estar em 5,6. A cerveja vai estar um pouco menos refrescante, tá? Então, Pilsen e IPA eu faria com um pH mais baixo, 5,2. Uma cerveja mais maltada, um pH um pouco mais alto, porque o pH mais alto realça também o dulçor do malte, tá? Essa é a dica da correção do pH. O Debril Barreto está pedindo um estudo de sais. A gente vai fazer sim, cara. Vamos falar de todos os sais. Muita gente está pedindo sobre água. Eu vou fazer uma live para cada sal, tá? Porque é um assunto um pouquinho extenso demais. Galera, é isso aí. Estamos aqui terminando a primeira live do ano. Eu não sei se eu falei para vocês em alguma das lives. Até dia 20, segunda-feira, então a gente vai fazer a live dia 6, dia 13 e dia 20, que eu vou estar no Brasil. A do dia 27 eu vou estar de férias. Vou estar do outro lado do mundo, vou estar na Filipinas fazendo uma live para vocês de lá. Vou estar viajando pela Ásia de janeiro até o começo de março. Mas eu não vou parar minhas lives, eu vou fazer as lives de lá. Eu até já vi o fuso horário. Para que vocês assistam às 8 horas da noite, eu vou ter que fazer às 7 horas da manhã. Mas eu vou fazer, tá? Porque eu curto demais, eu acho que tá bem legal esse lance das lives. Tem muita gente participando e a gente vai continuar fazendo, tá? Galera, valeu, obrigado. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê na segunda que vem.